Existe uma semana que é o centro da humanidade e o centro do catolicismo. Uma semana onde Deus, Jesus, foi traído, foi judiado e morreu na cruz. Mas também é uma semana onde ele venceu a morte e fundou a nova aliança do povo com Deus. Essa é a Semana Santa. Bem-vindo ao Alicerce Católico. Salve Maria, amigos católicos ou não, eu sou o Henrique Gracindo, seja muito bem-vindo ao Alicerce Católico e hoje nós vamos falar dessa data que ela é tão comemorada no mundo inteiro por pessoas que às vezes sabem e às vezes não sabem o que significa. Muita gente pode associar a Páscoa com o coelhinho, com o chocolate, com as festas que foram criadas ao redor da Páscoa, né? Mas o que essas pessoas se esquecem é o que realmente aconteceu na Páscoa. É se perguntar o porquê que a igreja revive esse momento todos os anos, né? A Santa Semana é o coração da nossa fé católica, né? Tudo gira em torno ali do que Jesus Cristo viveu nesses dias. O que ele viveu de paixão, de morte, de ressurreição, né? Tudo gira em torno desse mistério da Páscoa. Então a Semana Santa ela começa no Domingo de Ramos, né? Onde a gente tem a missa do Domingo de Ramos lá, onde o padre faz a bênção, né, dos seus ramos e tal. Vale lembrar também que muita gente não sabe o que faz com esses ramos, né? Então eles são abençoados pelo padre, você entra na missa com eles, participa de todo o rito e traz eles para casa. Deixa eles guardados em um lugar ali que você sempre olhe para ele, um lugar que você deixa ali até o ano que vem, porque aqueles ramos vão ser utilizados na quarta-feira de cinzas, né? Eles vão ser queimados e vão ser utilizados na quarta-feira de cinzas. Tá, então voltando lá no tempo de Jesus, tudo começa lá no Domingo de Ramos, né? Então o Domingo de Ramos é o dia em que Jesus entra em Jerusalém em cima do jumentinho, né? E isso é Jesus cumprindo uma profecia que foi feita lá por Zacarias, né? A gente acha isso daí lá em Zacarias 9:9. Salta de alegria, ó filha de Sião, enche-te de júbilo, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, justo e vitorioso. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um potrinho de uma jumenta. Essa é a passagem, então, lá do profeta Zacarias, né? E o cumprimento dessa profecia dele gerou muita inveja e desconfiança no meio dos sacerdotes ali, né? Dos mestres da lei. A gente sabe que os fariseus, eles já eram muito pé atrás, né? Com os ensinamentos de Cristo. Fato é que ele estava trazendo outra visão, né? Da religião, outra visão de Deus. Uma visão diferente que eles já tinham tradicionalmente, né? E assim que ele entra em Jerusalém, então o povo clama, né, com ramos, que é o que a gente faz na missa, né? Com ramos, esticam, né, passagens para ele passar e tudo. Então o povo grita, Hosana, Hosana, né? E Hosana vale uma nota aqui, né? Hosana significa ó Senhor, salva, ou salva-nos agora. Isso significa Hosana, né? Então o povo já estava esperando por Jesus e Jesus entra em Jerusalém, então no jumentinho. Quando o povo olha, o povo já linka na profecia que Zacarias tinha feito e o povo exulta Jesus ali e todos ficam muito felizes com a chegada dele em Jerusalém. Mas aqui existe uma verdade muito dura de se escutar e de se saber que aconteceu assim mesmo, né? O mesmo povo que pediu essa salvação, que exultou tanto Jesus quando ele entrou em Jerusalém, um pouco tempo depois gritou crucifica-o. Gritou crucifica-o para Pôncio Pilatos quando ele perguntou o que faria com Jesus. Então a gente entra na semana, né, começando no Domingo de Ramos, e a gente dá sequência lá na segunda e na terça. Na segunda-feira foi onde Nosso Senhor Jesus Cristo, então, quando ele entra no Templo de Jerusalém, ele vê aquele tanto de comerciante lá dentro, né, vendendo as oferendas, né, que eles faziam. Então eles estavam na época da Páscoa, então muitas pessoas peregrinavam ali para Jerusalém e não tinham como levar, né, os sacrifícios, e eles vendiam ali então dentro do templo, né, sendo um desrespeito a Deus, né, eles estavam usando ali a casa de Deus, né, como um comércio, como a gente vê lá em Marcos. Então aqui a gente está em Marcos 11, 15 a 17. Chegaram a Jerusalém. Tendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém transportasse qualquer objeto pelo templo, e os ensinava dizendo, porventuras não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as gentes, isso diz lá em Isaías, mas vós fizestes dela um covil de ladrões.
Ouvindo isto, os príncipes dos sacerdotes e escribas procuravam um modo de o perder, porque o temiam, visto todo o povo admirar a sua doutrina. Quando se fez tarde, saíram da cidade. Enquanto eles estavam rodando ali na região de Betânia, né, indo de Betânia a Jerusalém, ou Jerusalém a Betânia, não tenho muita certeza, os discípulos dizem que estão com fome, e Jesus disse se eles não trouxeram comida. E eles então afirmam que talvez na casa de Lázaro tivesse comida, né, eles imaginaram isso, mas enfim, eles estavam com fome. Então Jesus encontra uma figueira nesse meio caminho, e ele vai lá para pegar o fruto, né, na figueira. E nessa hora ele não vê fruto nenhum, e ele fica nervoso e amaldiçoa essa figueira, né? Então ele amaldiçoa a figueira não porque ele é ruim, não porque... porque será Nossa Senhora, que inútil, né? Jesus amaldiçoar uma figueira, um negócio que é inanimado, né? Não tem ânimo, não tem alma, né? Não tem espírito. Mas na verdade aquela figueira estéril representa a imagem do povo de Israel, né? Que tem muitas leis e muitas, né, tradições, mas não amavam a Deus, seu Salvador, né? Eles tinham o coração de pedra, o coração amargo, né? A gente vê também passagens onde, falando sobre a indissolubilidade do casamento, que os judeus perguntaram, né, a Moisés por que então era permitido, né, o divórcio. E ele responde que é por causa do amargor do coração, né, da dureza do coração dos judeus. E olhando tudo isso, serve um pouco para nós também, né? Serve uma reflexão para nós aqui, olhando Jesus com os comerciantes no templo e olhando a maldição que ele jogou na figueira, serve para nós. Será que nós não estamos fazendo também a nossa fé em interesse, né? Pedindo as coisas por interesse, né, a Deus? Será que a gente também não está endurecendo o nosso coração para Deus, como era o povo em Jerusalém? Então chega a terça-feira, né, onde Jesus continua ali os seus ensinamentos, né, ele conta mais algumas parábolas ali para o povo, e os fariseus eles já estão cercando Jesus ali, tentando colocar ele em uma enrascada, né, tentando colocar algumas perguntas para que ele caia em contradição e o povo se vire contra ele, né, o que não acontece. Eles, por exemplo, perguntam sobre o imposto, né, que vem a famosa frase dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, vem dessa passagem, né? Ele também faz alguns discursos escatológicos ali sobre o fim dos tempos, né? E ele até anuncia a própria destruição de Jerusalém, né? Dizendo que não vai ficar pedra sobre pedra em Jerusalém. Aqui é como se Jesus estivesse preparando tudo porque ele sabia que a cruz estava vindo, ele sabia que a sua morte chegara. Na verdade, Jesus não sabia que ia ser uma morte de cruz, né? Não sabia que ia ser uma crucifixão, mas ele sabia que a morte dele estava próxima. Então entramos na quarta, onde os religiosos ali, né, os sacerdotes, os fariseus ali, eles se sentiram ameaçados com os ensinamentos e a popularidade de Jesus e procuravam uma forma de matá-lo, né? Então eles estavam procurando alguma armadilha, que nem eu disse anteriormente, né? Eles ainda estavam procurando aqui, e eles encontram esse jeito da maneira menos esperada possível, né? Vinda de um apóstolo. Então eles encontram em Judas uma esperança de capturar Jesus, né? Então na quarta, Judas decide trair Jesus em troca de 30 moedas de prata. Isso não entra na minha cabeça. 30 moedas ele decidiu trair Jesus. E a gente encontra essa passagem lá em Lucas 22, de 3 a 5. Aproximava-se a festa dos ázimos, chamada Páscoa. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam modo de matar Jesus, porém temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12, o qual foi combinar com o príncipe dos sacerdotes e com os oficiais de que modo lhe entregaria. Eles ficaram contentes e combinaram com ele de dar-lhe dinheiro. Judas deu a sua palavra e buscava a ocasião oportuna, de olho, a entregar Jesus sem tumulto. Aqui na quarta também a gente tem a passagem que Maria de Betânia, né, não Maria Madalena e nem Maria Santíssima, mãe de Jesus, Maria de Betânia, ela unge Jesus com um nardo puro, né, que é a preparação ali do seu corpo para o sepultamento. A gente não sabe ao certo se essa passagem está se referindo realmente eu acho que em Marcos, Lucas e João, ele está se referindo a Maria naquela semana ali, na quarta mesmo, ou se ele está fazendo uma menção a outro acontecimento com Maria e com o nardo também, né? Quando ela compra esse nardo puro, que era muito caro, e ela limpa os pés de Jesus com esse nardo puro, e Judas fica extremamente maluco, né? Ele fala, cara, como que pode? É um negócio caro desse, a gente podia usar esse dinheiro no ministério e tal.
Então a gente não sabe realmente, né? Vamos colocar aqui na quarta-feira como se tivesse acontecido novamente esse incidente de Judas, mas vale a gente lembrar também esse incidente de Judas, porque justifica o seu caráter mesquinho, né? O seu caráter avarento, né? E finalmente aqui na quinta-feira se inicia o Tríduo Pascal, né? O que é o Tríduo Pascal? Aqui o Tríduo 3 se refere à paixão, morte e ressurreição de Jesus. E aqui, né, vale a gente fazer uma reflexão do nosso tempo aqui, né? Então a gente está em tempo de quaresma, né? A gente começou a quaresma lá na quarta-feira de cinzas, né? E a gente vai acabar aqui na paixão, né, de Cristo, no Tríduo Pascal. Mas a quaresma, na verdade, né, ela só tem razão de existir à luz do Tríduo Pascal. Né? A quaresma, claro que se não tivesse a paixão de Cristo, ela seria muito útil, ela seria bela, mas ela seria vazia de sentido. Né? Ela seria vazia de sentido como a figueira que não dá frutos. Porque aqui no Tríduo Pascal, né, que a gente começa a entender realmente o que aconteceu e a gente começa a ver o que Jesus veio fazer aqui. Por que é que Jesus veio, o que Jesus fazia, né, por quem ele fazia. Então aqui na quinta-feira também se institui a última ceia, né? Então se institui a Eucaristia. Né? Aqui é onde Jesus junta os apóstolos, né, na ceia, na última ceia dele. Né? Ali é onde ele transforma o pão e vinho em carne, né, em corpo e sangue de Cristo. Ele institui aqui então a Eucaristia e o sacerdócio, né, quando ele passa essa missão, fazer isto em memória de mim, né, se reunir para fazer esses banquetes, ele passa essa missão aos apóstolos. E aqui na Eucaristia há a antecipação do sofrimento de Jesus na cruz. Né? Também aqui na quinta tem o lava-pés, então é quando nessa ceia, nessa última ceia, Jesus se põe a lavar os pés dos discípulos. Né? Tanto que Pedro fica até incomodado, né, com isso. Ele não quer que Jesus lave os pés dele, fala que isso, como que pode, né? Jesus não, o Senhor não vai lavar os meus pés, nem eu que lavo os seus. E aí Jesus então explica que isso é porque o reino dele é o reino de servir. Né? Então a autoridade do reino de Cristo é servir. E aí então Pedro, entendendo o que significava aquele gesto de lavar os pés, né, de Jesus lavar os pés dele, ele falou, pois então que me lave até a cabeça. Né? E aqui na quinta também tem o Getsemane. Né? Então Jesus vai até o monte, né, do Getsemane, significa prensa de oliva, a palavra Getsemane, né? Mas ele vai até o monte lá, sua sangue, né? Ele está agoniado, Jesus está começando a sentir, né, as angústias e o pecado de todo mundo. E ali ele vai com Pedro e os filhos de Zebedeu. Ele vai com Tiago maior e com João. E ele pede para eles ficarem de olho ali enquanto ele vai rezar. E aí Jesus volta ali umas 3 vezes, né? Ele vai e volta ali nas suas reflexões, ele volta para ver os discípulos e eles estão dormindo, né? Nas 3 vezes. Estão cansados, né? Com sono. Ali então em oração Jesus começou a sentir tristeza, começou a sentir angústia, né? E ele rezou para Deus para que afastasse dele este cálice. É interessante esse cálice, né? Porque isso vai ser linkado lá na hora da crucifixão de Jesus, né? Porque eles estavam comemorando a Páscoa, como já era dito, né? Dos judeus ali. Então tinham os 4 cálices que eles estavam sendo comemorados, né, anteriormente ali com os discípulos. O 4º cálice era da consumação, mas isso a gente fala um pouquinho mais para frente. Então Jesus pediu para que Deus afastasse dele este cálice, mas que seja feita a vontade dele. Né? É isso que a gente deve fazer. A gente deve pedir para Deus que seja feita a sua vontade, né? Ou pedir para Deus que a minha vontade esteja sempre alinhada com a vontade dele. E quando ela não estiver, que sempre prevaleça a sua vontade, né? Que prevaleça a vontade de Deus. E então, quando eles descem do monte, né, acontece então a traição, né, de fato a traição. Vale lembrar assim, por que Judas beijou Jesus? Então eles descem, né, e aí Judas combina um sinal com os romanos, que ele daria um beijo no rosto de Jesus, indicando quem é Jesus, para que os romanos o prendessem, né? Então, por que ele combina esse gesto, né? Ninguém sabia quem era Jesus? Como assim? Claro que sabia, né? Muitos sabiam, mas os romanos não. E naquela época, todos ali, os discípulos principalmente, eles eram muito parecidos, né? Então, como que você vai descrever Jesus? É um cara de barba, né? Meio moreninho ali, queimado do sol, com cabelo comprido. Pô, isso era o estereótipo de todo mundo, né? Daquela época, né? Que andava ali perto na região. Então, o Judas beija o rosto de Jesus e os soldados o capturam na quinta-feira. Então, na madrugada de quinta para sexta, Jesus é capturado pelos romanos. Então, ali começa a humilhação, né, a judiação a Jesus. Então, Jesus é preso e ele é julgado pelo povo, né? Pôncio Pilatos, quando prende ele, até Pôncio Pilatos fica
E agora, prendo, não prendo, mato, não mato, né? Ele não sabia se tinha motivo, se não tinha motivo, né? Ele até fala com Jesus e fala, cara, não tenho motivo nenhum para te prender ou para te matar, alguma coisa assim. Você é mesmo rei dos judeus, né? O que você fez, né, para o povo querer te matar desse jeito, né? Se você é rei dos judeus. Então Jesus responde para ele que está colocando esse título, né? E se o povo lá de fora que o colocou sob poder de prender o rei dos judeus, que seja mal do povo lá de fora, né? Depois de alguns vai e vens, né, de Pôncio Pilatos ali perguntando realmente para os fariseus ali, para os judeus, né, para o povo se eles queriam crucificar Jesus, e o povo responde igual a gente responde na missa, né? Crucifica-o, né? Então Pôncio Pilatos faz o ato de lavar as mãos, porque ele viu a encrenca que ele ia se meter, né? Porque não tinham motivos para condenar Jesus. E ele fala, então, que vocês matem, né? Que vocês o matem. Mas aí o povo judeu, os fariseus, né, falam que eles não têm autoridade para fazer isso, né, e tudo. Então é por isso que Pôncio Pilatos deveria condená-lo à morte, né. Então mesmo assim o povo escolhe libertar Barrabás, né, quando Pôncio Pilatos pergunta quem eles preferem liberar, eles liberam Barrabás, então Pôncio Pilatos lava as mãos. Tem um detalhe interessante também que Barrabás significa filho de Deus, né, provavelmente ele era um cara... um enganador, né? O Barrabás era um ladrão, enfim, ele era um revolucionário. Então ali Pôncio Pilatos entrega Jesus para ser açoitado. Então ele é açoitado, ele toma a cruz e ele começa a caminhar sentido ao Calvário. Ali acontece muita humilhação, ali o povo cospe nele, né? Os soldados batem nele e dão risada dele, né? Zombam de Jesus ali, dizendo, você não é o rei dos judeus, né? As pessoas que passavam para lhe oferecer água, por exemplo, né, que iam ali lhe oferecer água, os romanos chutavam a água para longe, né? Jesus cai de tão debilitado que ele estava, né, com a coroa de espinhos, as costas todas abertas, né, das açoitadas, ele estava muito fraco. Então, depois de muito custo, né, Jesus consegue chegar até o lugar da crucifixão dele, né? Então, ao meio-dia, Jesus é pregado na cruz. Voltando lá no Getsemane, Jesus pede ali para Deus que afaste dele o cálice, né? Mas qual é o cálice? A gente se fez essa pergunta, né, lá quando ele estava em oração. E o quarto cálice é o cálice da consumação, a consumação da Páscoa, ou seja, o quarto cálice cerimonial não é então senão o sacrifício redentor de Cristo. Veja bem, Jesus quando estava pregado no madeiro lá na cruz, um pouco antes dele expirar, ele fala, tenho sede. Então, como tivesse perto ali um copinho com vinagre, né, com vinho que já havia estragado, né, já havia passado, levaram na boca, né, uma esponja, né, na haste de um hisopo, diz o texto, né, entre aspas. A gente acha isso daqui lá em João 19, tá? João 19, 28 e 29, essa passagem do tenho sede. E o hisopo, né, como se sabe, era justamente o ramo travestido, né, no Antigo Testamento lá, que servia para aspergir o sangue do cordeiro, né, nas portas dos judeus. Então a gente já consegue linkando, né, o sacrifício do cordeiro do Antigo Testamento com o cordeiro de Deus que é Jesus. Então quando Jesus fala tenho sede, eles vão com esse sopo até ele dar-lhe o de beber, né, desse vinho azedo, desse vinagre, né? Então aí Jesus se entrega, né? Então quando ele bebe este vinho, né, ele bebe o quarto cálice da consumação, né? Então às 3 horas da tarde da sexta-feira, Jesus inclina a sua cabeça, né, e entrega o seu espírito para a salvação. Então, nessa hora que ele já não aguenta mais, ele entrega tudo e ele diz as últimas palavras, né? Tudo está consumado. Vocês me desculpem o grego de novo, mas a pronúncia, né, da palavra, a palavra eu vou colocar aqui do lado, né, em algum lugar, mas a palavra em grego é essa daqui, a pronúncia é tetelestai, né? Está pago, consumado, né? Então Jesus morre na cruz e eles descem Jesus da cruz. Tem os ladrões também que são crucificados junto com ele, né, que eu esqueci de comentar. Que ele até diz que então até descem Jesus da cruz, né, e levam ele ao sepulcro, né, e a gente começa o Sábado Santo. Então o Sábado Santo é um dia de muito silêncio, é o dia que você imagina os apóstolos ali, como é que eles estavam, né, desesperados, tristes, né, vendo toda aquela humilhação que Jesus passou, né. Você imagina, se a gente ama Jesus
e sente por Jesus, você imagina os apóstolos que estavam ali com ele, né, do lado dele, ali andando com ele, aprendendo com ele. Ele era realmente a referência real na frente deles ali, né? Os guardas romanos então estão vigiando, né, o sepulcro onde Jesus está, mas fora da vista humana, fora do mundo material, alguma coisa está acontecendo, né? A gente vai lá para o catecismo então para entender direitinho o que está acontecendo ali no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, né, Jesus está cumprindo profecias, né? Então ele está indo lá para buscar os justos, né? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas, enfim, todos os justos, todos os justos que morreram antes de Jesus, ele está descendo lá na mansão dos mortos para levá-los ao céu, né? Como foi prometido. Então, a gente acha no catecismo lá, nos parágrafos 631, 633 e 635 falando sobre isso. Então, ó, o símbolo dos apóstolos confessa em um mesmo artigo de fé a descida de Cristo aos infernos e sua ressurreição dos mortos no terceiro dia, porque em sua Páscoa é do fundo da morte que ele faz jorrar a vida. Cristo, teu Filho, que retomado dos infernos brilhou sereno para o gênero humano e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Lá no parágrafo 633, 1064, a gente acha: são precisamente estas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, mas para destruir o inferno da condenação, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que haviam precedido. Também uns mortos foi anunciada a boa nova. Aqui no capítulo 635 a gente vê: em nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. Isso está lá em Filipenses 2. Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao centro de Adão e Eva, cativos, agora libertos dos sofrimentos. Eu sou o teu Deus, por tua causa que me tornei teu filho. Acorda, tu que dormes, porque não até criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. E é isso, o Sábado Santo, então, ele é um dia de silêncio, né, onde Jesus desce na mansão dos mortos, ressuscita os justos para o céu, né, que estavam aguardando a vinda dele. E a gente também tem a Vigília Pascal, né, feito em honra do Senhor. Isso está lá em Lucas 12, 35, 36, se vocês quiserem procurar aí. Também é aceso hoje na igreja o Círio Pascal, né? Ele é aceso como sinal de que Cristo venceu as trevas, né? O Círio Pascal é uma vela, né? É uma luz. Então ali é onde Cristo venceu as trevas. E a gente avança então para a Páscoa, né? Para a Páscoa em si, o domingo. Vale lembrar aqui um detalhe interessante: Páscoa significa passagem. Então, na tradição hebraica, é passagem da escravidão para a liberdade. Na Páscoa, eles lembravam de Moisés quando abriu o Mar Vermelho e eles fugiram do Egito para a Terra Prometida, né, para Israel. E aqui em Jesus nós temos outro significado para a Páscoa, né, outro significado para a passagem, que é a passagem da morte para a vida, que é para nos lembrar que o reino de Deus não é aqui, o reino de Deus é eterno. O reino de Deus é depois da nossa morte, né? Na nossa vida eterna, né? Então é isso, gente. No domingo, Jesus ressuscita, né? Eles vão abrir lá o sepulcro e está vazio, né? Isso prova que Cristo vive, né? Então ali, quando ele venceu a morte, ele deixou para a gente a nova aliança, na instituição da Eucaristia, no passar o bastão aos sacerdotes, né, aos apóstolos, né, na verdade, criando o sacerdócio ali. Então Cristo vive nessa nova aliança de Deus com o povo de Deus, que agora somos nós, né, que carregamos essa nova aliança no sangue de Jesus Cristo, né, no Cordeiro propriamente dito, né, no sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então, pessoal, é isso. A morte é vencida por Jesus Cristo. Cristo vive até hoje, né? E vai viver pelos séculos dos séculos até os últimos dias, né? Então, quando eles foram lá, o túmulo estava vazio. Significa que o pecado não venceu, que a morte não é o fim, que tem vida no reino de Deus.
A Semana Santa, então, ela não é uma lembrança, né, apenas. Ela é um convite à santidade. Convite que Jesus nos fez e nos faz todos os dias à santidade. Ali Cristo está mostrando pra gente que ele passou pela dor, ele passou pela cruz e ele venceu, né? Esse também é o caminho que ele quer para nós. Agora me diz aí, fala a verdade, dá para viver a Páscoa só como feriado? Não dá, né? Lembre-se sempre disso, Cristo vive. A Páscoa, ela é o momento mais importante para nós católicos, tá? Então Cristo vive, Cristo venceu a morte, Cristo passou todas as dores que ele passou em vida aqui na Terra por nós, por mim e por você, pelo nosso pecado. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um gostei aí embaixo, se inscreve no canal, tá? Que ajuda a gente aqui, fortalece bastante o canal. Se você gostou desse vídeo também, compartilha com um amigo seu aí que queira descobrir um pouco mais sobre esse período da Páscoa. Tem muita coisa que eu deixei para trás desse vídeo, porque aí seria sim um vídeo muito extenso, né? Uma teologia muito longa em torno do Tríduo Pascal. Mas para nós que somos leigos, né, e para nós que estamos nos aproximando da fé, já são informações muito interessantes. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, uma boa Semana Santa, uma boa Páscoa para vocês e que Cristo sempre viva no seu coração.